peixes, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas aqui no canal. Meu nome é Amanda e se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações e essa leitura é uma leitura geral para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente, Júpiter no signo de Peixes. Pegue aquilo que você sentir que é para você e o que não ressoar, solta para o universo, lembrando sempre que as energias elas são gerais e são também atemporais, ok? Dê uma olhada nos seus outros signos fortes do seu mapa e na leitura mensal que já está disponível aqui no canal também. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho, compartilhar, interagir. Deixa aí a sua forma de agradecimento aqui no canal, certo? Vamos lá? Vamos ver o que a gente tem aí para vocês. Vou estar abrindo nessa semana com o tarô do cigano, certo? Boa sorte. Tarô do cigano para peixes. O que peixes precisa ouvir neste momento, por gentileza? Já virou? Eita. Focou? Acho que não focou, não. Calma aí, deixa eu ajeitar essa câmera. As perdas. Eita, caíram duas. O arco-íris. E o cigano. Tem algum tipo de mudança de comportamento aqui. Eu sinto essa energia do cigano como mudanças de comportamento, tá? É como se houvesse, assim, uma reavaliação sobre tudo que você já perdeu por causa das atitudes, não por causa de fulano, cicrano, da situação específica, né? Mas eu sinto que é uma questão de postura. Então eu vejo vocês, perdão, modificando posturas, comportamentos, reavaliando algumas questões aqui, exatamente, para que não haja alguma perda específica, tá? Ou para que você, a partir de agora, tenha mais, que eu sinto essa energia do cigano como uma energia de compromisso, de comprometimento, tá? E não é somente com o outro, é consigo mesmo aqui. Né? Porque quando a gente não se compromete com a gente o suficiente, a gente acaba perdendo oportunidades, né? Então tem essa mudança de percepção sobre você para que você não perca oportunidades, situações, né? Por algum descuido, não sei, tem algo nesse sentido. A espiritualidade, tá? O Sol, as novidades, o aliado. As alianças, a chuva, a criança, as árvores, a sorte. Tem uma aqui, peixes, não sei, tem alguma coisa que chega pra você que vai fazer você mudar radicalmente a tua visão de mundo. Não é você deixar de ser quem você é, entende? Eu sou assim, então eu tenho que mudar pela situação. Não, mas você vai acabar abrindo mais a tua consciência, olhando por uma outra ótica, uma outra visão, tendo uma visão mais expansiva, olhando de cima, olhando um todo, quando alguma coisa nova se apresenta na tua vida. Então, se é um projeto novo, se é um relacionamento, se é um trabalho, existe uma modificação em você que já está acontecendo, tanto de consciência quanto física, enfim, em várias questões, tá? Que aí você fala, nossa, agora eu não posso mais perder tempo, ou agora eu não posso mais ter aqueles comportamentos. Não que vocês vão perder, sei lá, em si a situação, mas vocês vão acabar entendendo que vocês vão acabar, tipo assim, matando a charada, entendeu? De tipo, caraca, eu perdi aquilo em tal época da minha vida, foi porque eu tive um comportamento parecido com esse que eu tô tendo aqui agora, então eu não vou perder. Entendeu o que eu tô falando? O que a gente tá falando, por favor? Isso aqui abrange qualquer coisa, tá? Uma parada bem abrangente. As alegrias, é justamente isso. As alegrias, ela vem falar de algum tipo de comunicação, de anunciação que vai transformar a tua vida. Só que essa transformação, ela não é apenas física.
ela é uma transformação de consciência, do que fazer, do que não fazer, de percepções de mundo, de autocuidado, enfim, várias coisas aqui, tá? As falsidades, os ventos, as honrarias, os obstáculos. O mar. Essas falsidades... Vou até tirar mais uma, porque aqui também pode ser... Quer ver? Dá mais um, por favor. Esse cigano aqui, a criança. Entendi. A criança. Então, a criança é algo novo que tá chegando. É uma situação nova, tá? A vitória. Então, tá me confirmando aqui. Para alguns podem ser realmente crianças envolvidas, para outros podem ser projetos pessoais, uma nova vida, uma visão de mundo diferente e que você vai ter que deixar muita coisa para trás. E eu sinto que é a nível de consciência, principalmente. Porque se a gente vai falando de pessoas, isso já tá acontecendo. Ou seja, aqui, ó, a gente tem um mensageiro com as armadilhas e os sentimentos. Ou seja, não tem mais alguém específico que vai tentar tirar alguma coisa de você. Na verdade, você vai perceber aqui que quando as pessoas tentavam tirar algo de você, ou tentavam, não sei, fazer alguma coisa aí que não era legal, não era culpa sua, obviamente, mas era porque você estava... Você não estava maduro o suficiente. Então, talvez essa nova situação venha te trazer essa maturidade que estava faltando em você. Entendeu? Às vezes são pequenas coisas, gente, mas quando a gente fala com alguém, ou a gente ouve, a gente fala, nossa, isso aqui, nunca parei para pensar sobre isso, sabe? Então a pessoa acaba abrindo um leque de possibilidades, né? Pra gente melhorar. Porque tem uma coisa de melhora aqui, né? Vamos lá. Vamos ver. O que mais? Então se preparem porque tem algum tipo de anunciação. Pode ser um projeto novo, um novo relacionamento, um novo trabalho, não sei, alguma coisa nova. Para alguns pode ser gravidez, sim, né? Enfim, vamos ver. Vou estar abrindo com os Guardiões da Noite Tarô. Aqui embaixo na descrição tem a relação dos decks que eu utilizo e tem outras informações adicionais também. Boa sorte. Peixes. O que a gente está falando então para peixes? Uma energia, peixes. Vapor. 9 de pentáculos. Independência. Opa. O eremita. Então, esse 9 de pentáculos com o eremita não é algo ruim, porém é uma visão limitada. Eu sinto uma energia de visão limitada. O que eu aprendi foi isso aqui. Eu só sei isso aqui. E agora que você está entrando numa nova situação, numa nova caminhada, você vai automaticamente mudar uma visão sobre o que você achava. Não vou nem falar que achava que era certo, mas que algo que você só tinha a visão de um lado, entendeu? Agora você vai ter a visão de um todo, como que as coisas funcionam. É a mesma coisa assim, vamos supor. Você imagina que dentro de uma empresa, trabalhar com, sei lá, com uma determinada função fosse assim, assim, assado. De repente, você consegue uma vaga de emprego exatamente referente àquela função que você achava que era uma coisa. Quando chega na prática, é completamente diferente. É sobre isso aqui. Entende? Não que seja ruim, mas é diferente. Aí você vai criar consciência, maturidade, né, com o tempo, de que não era aquilo que você estava esperando. E para alcançar aquilo, você precisa realmente continuar a se abrir aqui para mudança, tá? 3 de copas, 5 de copas, 9 de paus, 7 de paus. 7 de paus. Mais uma. E aqui a gente tem energia de virgem. 2 de pentáculos. Entendi. Mais uma. O julgamento. Nossa senhora. Gente, aqui é o seguinte. Ou eu tenho uma visão ou eu tenho outra. É sobre isso aqui. Tô vendo vocês um pouco com uma visão limitada a respeito de alguma questão específica. Então, vamos supor que sei lá, como a gente tem ouros aqui, vamos supor que é profissional, né? Então, é como se a própria espiritualidade estivesse te pedindo um pouco mais de posicionamento para expandir
a sua visão assim, eu achava que um trabalho tinha que ser só de uma determinada maneira, entendeu? Ou que pra mim trabalho era isso. A universo falou assim, não, trabalho não é só isso, você pode fazer isso. Sabe? Não ficar preso dentro de uma caixinha achando que existe só uma possibilidade, né? Eu acho que isso tudo tem a ver também, ou com o período que vocês estavam vivendo de isolamento, né? De estarem um pouco mais restritas, eu só conheço isso, eu nunca vivi isso, ou eu acho que é isso. E aí, quando vocês estão dentro de uma situação, vocês vão ver que não é ruim, mas requer disposição. E esse cigano fala bastante disso, né? O mago, 4 de paus, o imperador, a roda da fortuna. Essa energia do imperador com o mago e a roda da fortuna e o 4 de paus, a sensação que eu tenho aqui é para que você consiga se tornar aquela pessoa que você tanto quer ou lutou para se tornar, ou está lutando, precisa de mais posicionamento aqui. Tá faltando isso. Tem uma energia de falta de postura. Entendeu? Amanda, não sou eu a pessoa que eu tô lidando que tá, sabe, que precisa de um chacoalhão. Então é sobre isso aqui. Então é a pessoa que você tá lidando. Talvez essa pessoa estivesse acostumada, por exemplo, se a gente estiver falando de relacionamento amoroso, muito tempo sozinho. Entendeu? Aí não sabe como é que faz uma coisa, não sabe como namora, como, sei lá, como chega em alguém. Um trabalho, muito tempo sem trabalhar. Aí vai arranjar trabalho, vai começar uma situação, fica um pouco perdido. Mas é isso, é não desistir, é continuar. Porque aí essa transformação, olha aqui, o julgamento aqui, ó. Olha a cobra. Ela trocou de pele, sabe? Ela se libertou. Então, essa energia de libertação para encontrar a própria independência né? E entender que o posicionamento é importante tá muito atrelado a como vocês se comportam aqui, como vocês veem as coisas. Se você vê tudo como alguém, tipo assim, alguém fala um negócio com você, sei lá, qualquer coisa, né? Ou você pode falar isso com alguém também. Você fala um negócio, a pessoa acha que tá ofendendo. Ah, mas você falou isso. Ah, mas não sei o que, a pessoa não gosta de mim. Então, cadê a maturidade? Precisa ter essa maturidade, entendeu? E essa criança aqui fala muito disso, assim. A inocência, né? Com essas perdas. Então, é como se em alguns momentos vocês estivessem até um pouco sensíveis demais, assim. Tudo que a pessoa fala, ou tudo que a pessoa... Qualquer coisa que acontece na minha vida, eu tô achando que é só a nível pessoal. A pessoa não gosta de mim, não sei o quê. Não é sobre isso. É sobre as pessoas, às vezes, darem um chacoalhão pra opa, acorda. Entendeu? Enfim, vamos ver. O que a gente tá falando? 5 de pentáculos. Meu pai do céu. Pajem de espadas. A gente tá falando aqui, tendo aquelas... Eu ia falar isso, tendo aquelas perdas, e a gente tem perdas aqui. A gente tá falando de um período... Você tá entrando numa nova fase, peixes, em que você tá recebendo uma oportunidade de não se sentir abandonado, de não se sentir dependente, de não se sentir sem nada. Você está recebendo essa oportunidade. Só que, como dizia meu professor da faculdade, os professores da faculdade, quem faz a faculdade é o próprio aluno. Então é meio que isso aqui. Não adianta você ter a oportunidade de mudar coisas em você, de mudar percepções de mundo, se não tem um aproveitamento disso. Amanda, não sou eu a pessoa que tô lidando. Eu tô dando um alerta. A pessoa não tá acordando pra vida, sabe? Então precisa de um chacoalhão aqui. Porque esse 5 de ouros com página de espadas é como se... É isso. Talvez a maneira como você se posicione, a maneira como você fale, tendo esse página de espadas, precisa se fortalecer aqui, tá? Rainha de espadas, um mago. Me dá mais um, por favor.
Não tem a ver assim com o fato, então a mãe tá dizendo que a gente é fraco. Não tem a ver com fraqueza. Tem a ver com não ter medo da mudança de fato. Nossa. 7 de espadas. Ó, vou falar uma coisa. Tendo esse 7 de espadas aqui, mais uma. Tem possivelmente uma recuperação de um período de perdas, tá? 9 de copas. Esse 9 de copas é uma carta boa, mas aqui eu tô vendo como se fosse uma energia de ilusão. Porque se a gente parar pra pensar num pavão, quando ele abre todas essas penas dele aqui, parece que tá, tipo, hipnotizando, sabe? Não tá criando uma ilusão, assim. E esse 7 de espadas tá falando meio que sobre isso. Então, cuidado com as perdas. Cuidado com algum tipo de investimento financeiro em algo aqui. Que depois vai ter aperto de grana. Que depois vai ficar numa situação complicada. Apesar de que eu vejo vocês saindo desse período. Mas é aquilo. Se você não tiver posicionamento, você vai repetir ciclo. A morte. 2 de paus e um 10 de copas. 2 de paus e um 10 de copas e o sol. Então, ouça aqui, eu não sei porquê, mas eu tô ouvindo muito isso aqui. Ouça conselhos, sabe? De alguém, de uma pessoa, de pessoas aí que têm experiência em algumas coisas, entendeu? Para que você consiga sair desse ciclo só de perda aqui. De alguma maneira. Me dá mais um, por favor. Cavaleiro de copas. Cavaleiro de copas vem me falar de propostas. Eu não sei se alguns aqui terminaram um relacionamento, né? E estão se sentindo mais independentes, livres. Mesmo assim, porque talvez era um relacionamento que não estava saudável, não estava legal. Ou outros aqui estão se acostumando a uma nova etapa emocional com alguém ou financeira, em que as coisas estão entrando no eixo depois de tanta perda. Só que para você tá sendo um pouco dificultoso entender, né? Entender aqui que essa responsabilidade consigo mesmo é importante aqui. E eu falo responsabilidade é com tudo, assim, tipo, não só com o outro, mas com vocês mesmos. Olha aí. 2 de copas no fundo de deck. A morte. 2 de paus. Gente, aqui tem muito uma energia comparativa. Não que vocês estejam comparando o passado com o presente, não é sobre isso. Mas tenta avaliar um pouco, assim, o que vocês viveram no passado de vocês e o que vocês estão vivendo nessa nova situação. Ou vocês em breve vão viver, né? Vocês vão ver que, às vezes, a maneira como a pessoa fala, o trabalho é diferente. Podem ter semelhanças em algumas coisas, mas no final tem um quê de se importar, sabe? Tem uma coisa de atenção aqui, de preocupação. Não é porque a pessoa quer te colocar pra baixo, não é porque a pessoa... Não é sobre isso, não. Talvez vocês estejam se sentindo um pouco assim. Não tem nada a ver com isso, sabe? Foi o trabalho, a pessoa falou um negócio, já leva pro lado pessoal. Amoroso, mesma coisa. E não é sobre isso. Então, não comparem o que vocês viveram com o que vocês estão vivendo. Ou com o que vocês vão viver. Então, a maneira como você se vê, se enxerga, ok? Vamos ver aqui. Ramses, tarô. 9 de pentáculos, por favor. A força, ó. A força com 9 de pentáculos. 6 de ouros. A gente tá falando de dinheiro. A gente tá falando de estrutura, a gente tá falando de equilibrar as finanças, não cometer os mesmos erros do passado. A estrela, rainha de paus, 2 de paus. E existe essa chance de recomeçar e pode ser que tenha alguém, um grupo, uma pessoa, uma situação, enfim, para cada um vai ressoar de uma maneira, que tá trazendo essa luz. Só que vocês precisam aceitar isso. Dá mais uma. Pra não ficar no perrengue. A torre. Exatamente.
Tá tudo envolvido aqui, né? A maneira de você se relacionar com você, com o outro, e a maneira como você se doa. Mais uma. Não sei, eu ia falar sobre isso. 3 de copas, eu ia falar isso. Eu sinto que já não é mais sobre... Tem muito uma coisa de reavaliação de parcerias, tanto profissionais, enfim, todos os aspectos aqui, mas é muito de como você se relaciona. Tem uma energia muito individualista aqui nesse aspecto, assim, ó. Eu sou assim, eu tenho esse jeito e a pessoa tem que aturar. Não é aturar. Aturar não, entendeu? Porque essa força com a torre eu tô sentindo. E aí o universo fala assim, meu irmão, sinto muito. Pô, não é sobre isso. Pode ser com a pessoa que você tá lidando. É uma questão de trabalho em equipe, é uma questão de se ajudar, é uma questão de você ouvir o outro falar e falar, pô, realmente, isso aqui eu tô vacilando comigo, isso aqui eu tô vacilando com o outro. E não são coisas graves aqui, eu não tô sentindo algo, grave, né? Mas é aquele pequeno toque que vai fazer toda a diferença. A Imperatriz, 5 de espadas, Rainha de ouros, tá? Porque novamente tem essa energia comparativa aqui. O que a pessoa tá falando, fulano já falou, então eu acho que é a mesma coisa. Não. Se algo que você tá ouvindo hoje tá sendo parecido com o que você já ouviu no passado, será que você ouviu adequadamente no seu passado? Talvez não. Então aqui o universo tá falando o seguinte, mas agora você tá tendo uma nova chance, de uma maneira diferente de mudar o que precisa mudar em você. Tá? O eremita. 5 de paus. Eu tô vendo aqui que muitos tiveram que se lascar, o hierofante. Por não terem ouvido não só a intuição de vocês, mas por não terem ouvido quem tinha uma certa experiência, entendeu? E às vezes por causa do próprio ego mesmo. Entrou por aqui e saiu por aqui. E aí, quando bateu o conflito e viu que estava sozinho, ouviu que estava sem nada, ouviu o que aconteceu, aí se questiona do porquê que eu não ouvi, do porquê que eu não fiz aquilo. E aí já era. Então o universo falou o seguinte: muda esse comportamento para não perder de novo. 10 de copas. Por que esse 10 de copas com o hierofante e o 5 de paus está aqui, por favor? Rainha de espadas, página de espadas, página de paus. Mais um, por favor. Nossa senhora. 3 de espadas. Meu Deus. Pode ser que alguns aqui tenham terminado um relacionamento, um casamento, uma parceria, uma coisa de longa data aqui. Porque realmente não estavam se sentindo bem. Estavam ou trabalhando em excesso em alguma coisa. Pode ser também profissional ou familiar. Só que aí que entra essa questão de reavaliação dos próprios... Não tô falando que terminou, a pessoa te traiu, sei lá. Que a pessoa tá certa, não é isso não. Mas o que você poderia ter feito pra não... Quando você deveria ter ouvido a sua intuição, entendeu? Mais um, por favor, só pra entender. Peraí. Mais um, por gentileza. Aqui a gente tem energia de touro. Ais de paus. Então, é essa maturidade espiritual aqui que vocês estão adquirindo. Alguns sozinhos e outros em uma nova relação, em uma nova estrutura. Mas eu já posso dizer que não vai ser fácil, não. Um novo trabalho, enfim. 3 de paus. Por quê? Porque tem muita coisa a ser desmistificada aqui. Muita coisa a ser trabalhada, a ser desfragmentada, a ser desmistificada. 2 de pentáculos. A temperança. Nove de paus. Eu tô falando, vai ser um período um pouco desafiador, tá? Mas se vocês ficarem limitados, vai ficar difícil. Oito de copas.
E esse 8 de copas vem falar justamente disso, né? É tentar ao máximo não comparar o passado com o presente, porque o presente não tem nada a ver com o que vocês viveram no passado. A lua. Sendo que esse 8 de copas, 9 de paus, a temperança e a lua aqui, eu vejo uma questão emocional muito em pauta aqui. Então, se alguns têm problemas realmente assim emocionais, né? Melancolia, muita tristeza ou depressão, precisa começar a focar nisso, focar nessa melhora aqui. Eu acho que é o ponto de partida para tudo, é o autocuidado aqui, entendeu? Para tudo se modificar. O julgamento. 6 de copas, gente. Aqui a gente tá falando de situações do passado, de questões do passado, que você vai ter que deixar de vez para poder ingressar nessa nova situação. E quando eu falo questões do passado, são questões emocionais internas. Então, assim, Amanda, eu quero começar um tratamento, eu quero começar a fazer algo fora da onde eu tô fazendo, alguma coisa, sei lá, uma terapia holística. Eu quero por mim, não quero depender de ninguém, não quero que fulano vá comigo, eu quero sozinho, eu quero. É sobre isso aqui. Porque se você depender de fulano, você não vai fazer. Você não vai fazer. Entendeu? Então, ou você... Mano, ou é isso. Ou você entende que você precisa se resolver internamente com o seu passado para essa tua nova fase, ou você vive esse passado nesse presente e acaba perdendo a oportunidade. Cavaleiro de paus. Mais uma. Cinco de espadas. Mais uma. 4 de espadas. Mas por quê? Que tem 4 espadas e 5 espadas. Mais uma. Nossa senhora. 2 de espadas. Misericórdia. Mais uma. 6 de espadas. 6 de espadas é justamente o que eu falei. É uma mudança tanto física quanto de mentalidade. Aqui a gente tá falando de maturidade, de mentalidade. Eu tava solteiro, eu tava em tal trabalho em que tudo era uma bagunça. Minha vida toda foi uma bagunça. Agora eu tô numa situação em que eu preciso ser mais comprometido comigo e com as pessoas. Só que isso custa. E o que custa aqui, né? Vamos dizer assim, é o teu passado. Então você tem que mudar tudo. Ah, agora é a mesma coisa, a pessoa que casa quer ter vida de solteiro. Pelo amor de Deus. Não, tá casado, tem que ter vida de casado. Só se o relacionamento for diferente, beleza? Aí cada um tem um acordo, né? É sobre isso. Mas assim, entender cada coisa no seu lugar. Não é ficar só no imaginário e não fazer acontecer. Sabe? Exatamente. Cavaleiro de copas, 5 de ouro, 7 de espadas, página de espadas e um 9 de copas, por favor. Olha aí. 5 de copas, ó. Tem muito uma coisa aqui, a roda da fortuna, de começar a bater uma certa insatisfação por alguma coisa. O mago. E aí que o universo tá falando o seguinte, não é quando bate uma certa insatisfação que você tem que desistir. Só se a coisa estiver muito ruim, que não sinto que é o caso aqui. Você tem que entender uma coisa. Bateu insatisfação, ao mesmo tempo, analisa do porquê que isso tá batendo, o que que eu tô fazendo, o que que tá acontecendo. 8 de espadas. 4 de paus. A gente tá falando de alguma estrutura. Rei de ouros. Então, a gente pode estar falando de profissional, a gente pode estar falando de tudo. Tudo que envolve estrutura, base, dinheiro, recurso, finança, né? Seja para alimentar uma casa, seja para você construir o teu caminho profissional, equilibrar as tuas finanças. Existe uma insatisfação aqui. Mas será que essa insatisfação, 6 de paus, 2 de copas, não está ligada à maneira como você está se comportando? Como você está se portando? 4 de ouros e uma rainha de ouros. Pois é. E existe aqui... Deixa eu ver uma coisa. Tá, aqui não tem.
Aqui a gente tem energia de terra, touro, virgem, capricórnio e um 4 de ouros. Então, pode ser que tenha alguém aqui comprometido, né? Seguro, segura. 4 de ouros não, perdão, 4 de copas. O diabo e um 4 de ouros. Né? A te ajudar nisso, só que aí você precisa aceitar. Se você não aceitar, você vai ficar mal, triste, nunca satisfeito com nada. Rainha de espadas. Ás de copas. Gente, eu tô vendo que o maior compromisso aqui é com vocês. Sabe? É tipo assim, são coisas simples da vida. Não é nada drástico, sabe? A partir do momento que você acorda, você levanta, você olha no espelho e fala, nossa, eu preciso fazer isso no cabelo. Eu preciso fazer isso, sei lá. Que eu não estou me sentindo bem. Não é deixar que as coisas vão se desenrolando, e o outro que atura, e o outro que... Não, gente. É a maneira como você está se portando, se comportando, como você está se cuidando, entendeu? De modo geral, assim. Porque isso vai refletir nas suas questões financeiras, emocionais, espirituais. E não é porque o outro falou algo que você vai mudar. Não, é como se, tipo, fulano já falou isso pra mim. O que fulano tá falando, fulano já falou isso pra mim há muito tempo. E se você tiver aquele pensamento, não, eu não vou mudar, é assim que eu sou, você vai perder. Entendeu? Vamos ver aqui com os anjos ancestrais. Anjos ancestrais, já virou? Olha aí. Peixes. Vá além dos padrões ancestrais. Exatamente sobre isso. Você está repetindo um padrão aqui. Se você começar a repetir padrão, você vai perder a oportunidade. Independente da oportunidade, você vai perder. Mais uma, por favor. Guardião da cura. Esteja aberto a informações curativas. Exatamente isso que eu falei. A comunicação aqui, por isso que tem esse página de espadas, ela vai ser importante. Talvez a cura venha através da comunicação, né? Às vezes uma conversa, você precisando ouvir, você precisando falar. Mas é essa cura que vai te transformar aqui. É essa comunicação que ela vai te transformar. Mais uma. Primavera, observe suas sementes crescerem. Por isso que aqui eu não tô sentindo que é uma questão assim, de que vocês vão perder algo. É uma questão tipo, se liga, tem alguma coisa que você tá fazendo com você mesmo, no teu dia a dia, que tá afetando ao teu redor, que tá afetando você, e que você precisa mudar. Porque essas sementes só vão crescer, só vão germinar, vão crescer, né? Vão ser bem cuidadas se você estiver preparado, se você se cuidar também. Guardiã animal, confie em seus instintos. Então, ouça a tua intuição. Se a tua intuição está pedindo para você fazer algum tipo de mudança, não só física, em todos os aspectos, percepção, isso e aquilo, e falar, pô, eu já não sou mais aquela pessoa preciso mudar. Gente, aqui é tempo de mudança. Entendeu? Então, assim, eu vejo essa leitura até um pouquinho, não vou falar que é tanto, com um puxão de orelha. Tá? Um puxãozinho de orelha assim. Certo, peixes? É isso que eu tenho pra vocês. Em breve tem mais vídeos aqui no canal. Beijo.